Olá a todos, bem-vindos à Escola Ketonite. É com prazer que trazemos até vós mais uma aula desta escola. Como tu podes ver, estamos numa aula de matemática e o que nós trazemos é exatamente um problema que consiste em determinar o raio de uma circunferência inscrita num triângulo retângulo de lados 3, 4 e 5. Este problema eu vi no YouTube, numa imagem de um vídeo, e eu aceitei o desafio. Eu, quando resolvi o problema, resolvi-o em aproximadamente 1 minuto, possivelmente menos de 1 minuto. E quando abri o vídeo e vi a resolução contida exatamente nessa mesma aula, vi que de facto tinham complicado muito a resolução. Portanto, tinham seguido um caminho onde a resolução era extremamente difícil de compreender. E como eu acho que a minha resolução é muito fácil, okay, eu decidi exatamente fazer esta aula. Espero que gostes. Neste momento eu convido-te tu a inscrever-te no nosso canal, a compartilhar os nossos vídeos e a deixares o teu like. Ok? Gostaria também que acionasses as notificações para receberes mais informações deste canal, que eu penso que já é o teu. Se é a primeira vez que estás em contacto com a Escola Ketonite, quero-te dizer que temos aqui aulas que eu considero bastante interessantes e que gostava que tu visses e deixasses o teu comentário. Ok? Espero que gostes desta aula e de todas as aulas que já estão aqui na Escola Ketonite. Então vamos à resolução do problema. O que eu fiz foi exatamente usar a área do triângulo. E como tu já sabes, a área do triângulo calcula-se exatamente multiplicando a base pela altura e dividindo por 2. Ok? Portanto, base vezes altura a dividir por 2. Ora, num triângulo retângulo, calcular a área de um do triângulo é muito fácil. Porquê? Porque os dois catetos, não é, que são os lados adjacentes ao ângulo reto, são perpendiculares. Ok? Os catetos são perpendiculares. Ora, nós podemos usar um cateto como base e o outro cateto como altura. Ora, multiplicando os catetos e dividindo por 2, temos exatamente a área do triângulo. Okay? Então, neste caso, eu considerei a base como sendo 4, a altura 3, 4 vezes 3, 12, a dividir por 2, muito bem, igual a 6. Então, a área deste triângulo é exatamente 6, em que um cateto é 3, o outro é 4 e a área é 6. Neste triângulo, e agora gostava de chamar aqui a atenção, temos os números 3, 4, 5 e agora aparece a área como sendo o número 6. E curioso, não é? Como já sabes, aqui na Escola Ketonite eu associo exatamente este 6 ao número da besta. E curioso que aqui aparece o número da besta. Okay? Portanto, é só uma curiosidade, uma chamada de atenção para esta curiosidade, não é? 3, 4, 5 e 6. Okay? Tudo números inteiros. O que nós temos no nosso problema é exatamente determinar o raio desta circunferência. Ora, o que é uma circunferência inscrita num triângulo? Uma circunferência está inscrita num triângulo quando os lados do triângulo são tangentes a essa mesma circunferência. Ok? Portanto, temos aqui os pontos de tangência dos lados do triângulo com a circunferência. E o que temos de curioso é que o raio constituído pelo centro da circunferência, ou de extremo do centro da circunferência, e o ponto de tangência é perpendicular, ok, ao lado tangente à circunferência. Okay? Isto é uma das propriedades exatamente das retas tangentes à circunferência, que são sempre perpendiculares ao raio, constituído pelo centro da circunferência e pelo ponto de tangência. Okay? Portanto, isto é uma propriedade. Gostava só de referir aqui que este ponto, que é o centro da circunferência inscrita no triângulo, tem um nome e chama-se incentro. Okay? Vai decorando estes nomes que são muito importantes. Portanto, o centro da circunferência inscrita num triângulo
chama-se incentro, inscrita incentro, ok? Então, fazendo exatamente isso com os outros pontos de tangência, temos exatamente 3 raios perpendiculares ao respectivo lado, ok? E nós vamos usar exatamente esta ideia, do facto de ser perpendicular. Ora, se eu considerar este triângulo amarelo, calcular a área deste triângulo é muito fácil, ok? O que é que eu tenho que fazer? Muito bem, multiplicar o 3, que é exatamente o comprimento do lado, do cateto, vezes o raio, ok? E depois dividir por 2. Okay? A área deste triângulo é 3 vezes R a dividir por 2. Obviamente que nós ainda não sabemos o R, é exatamente aquilo que nós queremos determinar. Se eu fizer a mesma coisa para este triângulo azul, como é que fica a área? Muito bem. Portanto, 4 vezes R a dividir por 2. E se eu fizer a mesma coisa com este triângulo, okay, eu tenho exatamente, muito bem, 5 vezes R a dividir por 2. E agora faço aqui uma observação. E se eu somar estas 3 áreas, quanto é que eu vou obter? Certíssimo. Vou obter 6. Porquê é que eu vou obter 6? Porque a soma das áreas destes 3 triângulos, que estão aqui, dá exatamente a área do triângulo retângulo. Ok? Que é exatamente 6. Okay? Nunca te esqueças que eu posso multiplicar a base vezes este raio, não é? O 3 vezes o raio, porque ele é perpendicular à base. Nunca te esqueças que a altura do triângulo e a respectiva base têm de ser perpendiculares. Okay? E neste caso é exatamente uma das propriedades das retas tangentes à circunferência. Okay? É isso que eu estou a usar. Ora, temos aqui a nossa equação, não é? E agora só temos que resolver esta equação. Repara que tu tens uma equação em que só tens apenas uma incógnita, que é exatamente o R. Então, agora resolvendo a equação, nós temos exatamente o valor de R. Esta equação é muito simples. Ora, tirando os sinais de multiplicação, não é? Fica 3R sobre 2, mais 4R sobre 2, mais 5R sobre 2 igual a 6. Ora, eu posso somar todos estes 3 termos do primeiro membro. Ok? Porquê? Porque estão todos sobre 2. Ora, só faço 3R mais 4R mais 5R dá, muito bem, 12R. 12R sobre 2 igual a 6. Ora, 12 a dividir por 2 dá 6. Ora, temos 6R igual a 6. Qual é o número que multiplicado por 6 dá 6? Obviamente que é 1. Ok? Então, este 6, e também podias fazer de outra maneira, portanto, este 6 que está a multiplicar passa a dividir. Ok? 6 sobre 6 é igual a 1. Então, o raio é 1. Então, usando apenas as propriedades das circunferências escritas em triângulos, ok? E algumas propriedades da circunferência e a área do triângulo, e eu tenho exatamente R igual a 1. Ok? Muito simples. Espero que tenhas gostado da nossa aula, ok? E isto foi a rapidez com que eu resolvi o problema, ok? E em menos de um minuto cheguei exatamente à conclusão que o raio é igual a 1. E se gostaste da nossa aula, convido-te tu a inscreveres no nosso canal, ok? A compartilhares os nossos vídeos, a deixares o teu like e a acionares as notificações para receberes mais informações deste canal, que eu penso que já é o teu, que é exatamente a Escola Ketonite. Então, tudo de bom para ti.